Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor Avelar e hoje eu vou falar da circunferência, do círculo e do π, ok? O objetivo é te mostrar como isso é simples e fazer que você entenda de uma forma bem prática e não decore. Porque se você entender isso para valer mesmo, você não esquece nunca mais. E decorando fórmula, etc., você acaba esquecendo. Isso realmente é muito simples. Vamos lá. Eu vou marcar um ponto, aliás, eu marquei um ponto inicial A, aqui no quadro, um ponto qualquer. E agora eu vou marcar pontos a uma distância constante, uma distância fixa de A, ok? Eu vou marcar todos os pontos possíveis neste plano equidistantes, a mesma distância de A. Para isso eu usei esse cordão aqui. Eu ponho o centro em A e vou marcar infinitos, muitos no caso, né? Vou marcar muitos pontos aqui a mesma distância de A. Olha que interessante o que vai surgindo aqui, mantendo uma distância fixa através desse cordão preto. Eu vou marcando infinitos pontos. Imagina isso, fazendo isso com uma perfeição, que não é o caso aqui, mas dá para você entender. Infinitos pontos, isso vira uma linha curva. E agora eu vou até deslizar o pincel para ganhar tempo, longe da perfeição, mas dá para você entender que deu uma escapulida. Vou acabar de fechar a figura. Se fizer a mão livre, ela fica pior ainda. Só um minutinho. Então aqui eu quero que você imagine que na verdade eu estou fazendo infinitos pontos equidistantes a A. Esse cordão garantiu a equidistância, a distância é a mesma. E essa distância, você já sabe, essa distância constante de qualquer um desses infinitos pontos, até o ponto dado A, é que se chama raio. E como que você não se esquecerá que essa distância chama raio? É só lembrar do raio da bicicleta, do raio da roda. Então, qualquer distância, vou até simular aqui uma roda de bicicleta, para você não esquecer nunca mais. Olha se isso aqui não está parecendo uma roda de bicicleta, ou daquelas carroças antigas que talvez você não tenha conhecido, porque você é novo, você é nova. Essa distância constante, então, chama raio, ok? E dois raios, essa distância pegando de um ponto qualquer da circunferência, passando pelo centro, até no outro ponto, do outro lado da circunferência, chama diâmetro. Então aqui tá fácil também para você não se entender e não ter que decorar. O diâmetro são dois raios. Entendido, não decorado. E eu até adiantei, já falei o nome, mas essa linha que se forma com os infinitos pontos equidistantes a um ponto dado, essa linha é que recebe o nome de circunferência. Circunferência. E quanto que ela mede? Imagina se tiver jeito de eu pegar essa linha aqui e esticar. E tem um jeito. Se eu colocar um cordão aqui, eu vou fazer um exemplo prático no finalzinho da aula. Se eu pegar um cordão e pus ele aqui, eu posso esticar esse cordão, e é o que eu fiz. Encontrei esse comprimento aqui, esse comprimento, ok? Então
esse comprimento é o comprimento da circunferência, porque essa linha curva chama circunferência. E isso aqui é o comprimento da circunferência, ou perímetro, ok? E o interessante disso tudo é que existe uma relação constante entre esse comprimento da circunferência e o diâmetro. Para essa circunferência e para qualquer circunferência que você encontrar ou imaginar. Pode ser uma circunferência pequenininha, sim. Se você medir, esticar e medir o perímetro ou o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, você encontrará um valor fixo. Esse valor fixo recebeu o nome de π, a letra grega π. O que é π então? É a razão, é a divisão entre o comprimento da circunferência ou perímetro pelo diâmetro. Vale para o pequeno, vale para o grande, vale para o globo terrestre. Se o globo terrestre fosse uma circunferência, se a linha externa do globo terrestre fosse uma circunferência perfeita, nós sabemos da geografia que é achatado, mas se fosse perfeito, você poderia, se você tiver o perímetro ou o comprimento dessa circunferência, alguns milhares de quilômetros, dividir por alguns milhares de quilômetros, que é o diâmetro, você encontrará o mesmo número dessa circunferência e dessa. Porque crescem junto, é claro, à medida que a circunferência cresce, o diâmetro cresce. E crescem proporcionalmente, de tal forma que o número é constante e é o que se chama de π. No nosso caso, bem prático, esse comprimento aqui deu 69,08 centímetros, que é o perímetro. O diâmetro, eu tinha te dito que o raio era 11, então o diâmetro 22 centímetros. Você dividindo dá 3,14. É claro que o π é um número enorme, 3,14, enorme de decimais, né? 3,14, 15, 92, 65, infinitos logaritmos. Então é um número irracional. Por que ele é irracional? Ele não é uma dízima periódica. Não repetem-se regularmente os logaritmos. Esse número não pode ser transformado em uma fração A sobre B, onde A e B são reais. Então, se o número não pode ser transformado em uma fração escrita em forma fracionária, A sobre B, números inteiros, ele não é real. Desculpa, ele não é racional, ele é irracional. Então, o π, ok? É um número irracional, é real, mas irracional. E o 3,14, isso é bom se decorar, o número é bom se decorar. Eu quero que você entenda aqui como que ele surgiu, para você não esquecer nunca mais. E para fins práticos, 3,14 é suficiente. Voltando aqui, então, perímetro sobre diâmetro é π. Então, o perímetro, está dividindo, vai para lá multiplicando, perímetro é diâmetro vezes π. O diâmetro, você já entendeu aqui perfeitamente, que o diâmetro são 2R. Então, perímetro, 2R vezes π. E normalmente, muda ali a posição, é como se todo mundo decora, todo mundo fala, perímetro é 2πr, ok? Agora vamos fazer aqui o prático, que eu gostaria que você fizesse em casa, para você não esquecer nunca mais. Pega alguma coisa perfeitamente, alguma coisa redonda, pode ser uma tampa de uma panela, um disco, um CD, eu peguei de uma tampa de uma garrafa, uma tampa plástica aqui, pega uma linha, um cordão, e circula aqui, com todo cuidado. Bem certinho assim, como eu estou fazendo, tá? O meu já está encostado, para não demorar muito. No caso aí, você vai encostar a linha, o cordão, de modo que a ponta se encontra aqui, para você ter a medida mais certa possível, mais real possível.
É claro que se você tiver uma fita métrica daquelas que costureira usa, você já pode rodar a fita métrica mesmo. Mas imaginando que você não tem um cordão, uma linha, você tem, roda aí certinho, tá? Pega isso aqui, esse cordão é o comprimento da circunferência dessa tampa, ou perímetro. Mede esse comprimento. Pega uma régua escolar, onde está minha régua? Onde está minha régua? Pega a régua e mede, você vai encontrar, pode confiar em minha régua, sumiu. Você vai encontrar 30 centímetros. Mede isso aqui, 30 centímetros. Então, o perímetro igual 30 centímetros. Ok? Agora achei a régua. Rapidinho aqui. Aí, 30 centímetros. A régua é de 30. Pega e mede o diâmetro da mesma circunferência. 9,5, tá vendo? Como que você sabe que 9,5 é a maior medida que você achar, porque o centro não está marcado, e o diâmetro, como nós falamos, tem que passar pelo centro. Como o centro não está marcado, você pode procurar aqui a maior medida. Você caminhar para cá, diminui, maior medida 9,5. Divide aqui por 9,5 centímetros, que é o diâmetro. 9,5 centímetros. Calcula, você vai achar 3,15. Esse número não tem unidade, porque centímetro com centímetro se anulam. Isso aqui é uma aproximação prática, para você não esquecer nunca do pi. Por que não deu 3,14? Porque as medidas grotescas, né? Um cordão e tal, mas à medida que você afinar mais as medidas, fizer essa medida com mais precisão, você vai aproximar, talvez já tenha que encontrar o 3,14, tá? Então isso é o pi. Isso, se você fizer experiência, que parece boba, chega a ser engraçada, mas se você fizer, você não vai esquecer nunca mais. O objetivo para você não esquecer nunca mais é de onde surgiu o pi. Não é um número que surgiu assim das estrelas, das nuvens. O pi é simplesmente a razão entre o comprimento da circunferência ou o perímetro dividido pelo diâmetro, ok? Dá 3,14. E daí você vê a demonstração mais simples possível do comprimento do perímetro, da fórmula do perímetro, que é P perímetro igual 2πr. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.